Ah, que maravilha, meus amigos! Aqui estamos nós em um novo mundo cheio de estruturas, biomas e coisas inéditas para explorar. Enquanto esperamos o Spinaris carregar... Quando eu não acabar de carregar, não vai parar. Não. Vejamos que skin o Nairo escolheu. Um garoto com pijama de tubarão. Este parece ser um clássico dessa nova geração de skins. E pois bem, aqui vemos que Nairo e Spinaris já começaram a sua coleta de recursos. Spinaris questiona se é um plugin para derrubar a árvore toda de uma só vez. Vai coletar madeira com suas próprias mãos? Bom, tem Vein Mine nesse negócio? Não, por quê? Quebrar um pouquinho a árvore dela foi com Deus. Ela jogou no Vasco? Enquanto Spinaris coleta recursos, Nairo não consegue conter sua sede por aventura e decide adentrar a masmorra que, convenientemente, está ao seu lado. Quem sabe que tesouros e afins podem ser encontrados aqui? Sem hesitar, Nairo abre seu primeiro baú e se equipa com os itens encontrados nele. Um capacete de tartaruga e uma calça de cota de mar. Spinaris prossegue com sua colheita de recursos e Nairo vai subindo para o primeiro andar desta masmorra. Enquanto procura por mais tesouros, ele avista um spawner e, sem pensar duas vezes, o quebra, para que assim possamos ter menos dor de cabeça. Entrando no quarto à sua frente, Nairo se depara com um ser chamado Esqueleto e, sem dificuldades, ele é derrotado, levando assim Nairo a mais tesouros, barras de ferro, peças de armaduras distintas, machados de ferro e de diamante e também uma pérola do fim. Ao subir para o próximo andar, Nairo se depara novamente com um outro esqueleto que é derrotado com apenas alguns golpes. Vejamos o que podemos encontrar nestes baús. Botas e um peitoral de diamante puro. Sem nem olhar os outros itens, Nairo rapidamente se equipa com sua nova armadura reluzente. No próximo andar, Nairo continua o que parece ser um hábito, quebrar spawners. Dentro de alguns barris, ele encontra elixirs, que eu já aviso estão quebrados. Senhores, me perdoem por este imprevisto, mas parece que perdemos uma boa parte da gravação do primeiro episódio. Mas em resumo, Spinaris encontrou um antigo farol no qual ele trabalhava sem ser pago adequadamente, e Nairo se hospedou numa casa ali por perto, assim conhecendo Garfield, que seria apenas um de seus 4 novos companheiros. Por isso, a sua preocupação. E eu perdi o Garfield. Achei o Garfield! É de lei, né? Você tem um gato laranja, ele é chamado de Garfield. E ele também conseguiu adotar um cachorro, no qual o apelidou de Bru. Um tempo depois, ambos os nossos aventureiros partiram e infelizmente não pudemos ver Spinaris preparando um delicioso banquete de salmão assados em fogueiras debaixo d'água. Agora, nossos heróis continuam sua aventura. Provavelmente aquela aventura que todo Minecrafter conhece como encontrar o local perfeito para fazer sua primeira casa. Nairo prossegue sua aventura solo enquanto coleta alimento. Ao andar por um tempo, ele acaba encontrando uma vila de pinheiros. Uma vila pobre, devo dizer, pois não há muitas casas e nem muitos itens em seus baús. Seu Death Time 7 Day reseta os dias. Liga pra contagem todo dia. Eu ligo. Mas finalmente, depois de um tempo explorando, ele encontra algo que possa ser útil. Uma torre de observação dentro de um baú, guardado bem no meio dele. Nairo encontra uma Luneta. Depois de graciosamente descer da torre, Nairo é surpreendido por um slime que é derrotado com facilidade. Nosso guerreiro vence demonstrando ser bem habilidoso com machados. Após mais um tempo andando por essas florestas nevadas, Nairo se depara com vários inimigos e acaba sendo um pouco ferido, mas logo eles são derrotados. Por um sinal, um esqueleto tenta escapar, mas acaba sendo derrotado por outros 2 lobos que estavam caçando naquela região. Eles são adotados e Nairo os apelida de Geraldo e Roberto. Eu tenho 3 cachorros já. Senhor Matilha. Mano, o que tá acontecendo? Logo à frente, encontramos uma ravina um pouco pequena,
Mas como todo Minecrafter, Nairo pula e ao adentrar aquela ravina é notável que não há muitos minérios, exceto ferro. Após um tempo, Spinaris pergunta para Nairo onde ele encontrou aquela vila congelada. Nairo, sem pensar muito, leva Spinaris até ela, mas deixa seus cachorros para trás. Nairo então retorna àquela caverna enquanto Spinaris prosseguem sua jornada. Eu só achei o Bruno, mano. Cadê o Geraldo e o Roberto? Considerando que nesta caverna havia magma, Spinaris diz a Nairo que talvez Geraldo e Roberto tenham ido jogar no Vasco. Nairo se recusa a acreditar nisto e diz que eles ainda devem estar por aquela caverna. Depois de um tempo sem respostas, Nairo decide salvar apenas Bruno. Finalmente, depois de eras cavando, tentando encontrar a luz da superfície, Nairo volta para a terra firme, perto de um lago congelado. Ao andar por ali, eles têm a brilhante ideia de levar o Bruno até Spinaris, que se encontra em uma vila nas montanhas. Após fazer isso, Nairo se teletransporta até ele e, por incrível que pareça, encontra ambos Geraldo e Roberto. O Geraldo! O Roberto, mano. Apesar de tanto cachorro. Eu achei os três, Eba. Vejamos. O que nossos aventureiros planejaram para hoje? Nairo começa novamente a coletar recursos. Aparentemente, ele já tem planejado uma casa. Eu quero construir um barco. O episódio de hoje eu vou construir um barco. Então faça a casa. Enquanto Nairo derrubava as árvores ao seu redor, alguns convidados indesejados vieram perturbar o seu trabalho. Uma aranha ataca-o de surpresa. Parece que ela não sabia o quão afiado o machado de Nairo era. Nairo rapidamente foge para longe enquanto um esqueleto atira flechas em sua direção. Assim, ele se prepara para golpear uma criatura verde. A criatura não resiste e explode. E finalmente, depois de minutos lutando, Nairo sai vitorioso. Antes de voltar ao trabalho, agora terraplanar o local, Spinaris é teletransportado a Nairo. E assim, eles retornam ao seu trabalho. Cara, por que tu quer terraplanar? Porque tá Tem um me cara dando de lona agonia ali. aquele pier ali abaixo da... Mas pier é abaixo. Spinaris não deixa de notar a presença do pier que Nairo havia construído. Onde veio essa ponte? Que ponte? Ah, é um pier. E é claro que a presença de Spinaris chamou a atenção de outras criaturas verdes. Tô muito triste que tem um creeper me olhando lá do fundo da floresta. Nairo crê que é apenas alguma brincadeira. Aqui, ó, bem aqui. Ah. Bem aqui, Oxi, ele me ignorou. É porque ele tá agrando em mim. Muito bem, senhores. Vejamos se as barbatanas de Nairo servem para algo além de usar machados e nadar. Nairo começa o seu barco fazendo uma pequena plataforma com slabs de madeira. Na parte traseira, ele constrói 8 pilares, utilizando as mesmas madeiras, e entre estes pilares, ele adiciona escadas, para que assim sejam criadas janelas. Nairo então coloca alguns blocos para poder subir em sua construção. E assim, ele de fato começa a construção do telhado. Logo, na dianteira, ele faz 2 fileiras de slab e na ponta, escadas são colocadas. Logo, em volta da parte dianteira, ele coloca trapdoors e as fechas. Ainda na dianteira, ele coloca escadas na frente em formato de V. E assim, a proa de seu barco e sua popa já estão prontas. Agora, Nairo começa a construir a vela de seu barco. Usando cercas, ele faz um pilar, e no topo, ele coloca cercas e portões. E assim,
seu barco está finalizado, faltando apenas decorações. O clima está bem agradável para uma pequena exploração. Parece que Nairo teve a mesma ideia. Enquanto Spinaris continua sua construção, Nairo vai em um baú e pega um pouco de alimento, para assim partir para sua exploração. Ele passa por um belo bioma de pinheiros e continua caminhando em linha reta, sem muito ter um objetivo definido. Não recomendo, pois ele poderia acabar se perdendo. Mas às vezes, temos que aceitar esse risco e explorar um pouco. Você já saiu de casa hoje? Olhem só, Nairo encontrou um novo mascote. Um bem guloso, se me permitem dizer. Aê! Yes! Eu tenho um papagaio agora! Uma legião de galinhas me seguindo, olha isso. Depois de várias sementes, Nairo finalmente adota Blue. E claro, apenas para brincar um pouco com Spinaris, Nairo teleporta 46 galinhas em sua direção. Explodiu um monte de galinha. Mano, eu vou muito ver isso na gravação depois. Nairo prossegue sua aventura e encontra uma praia preta que ele pensou ser uma cratera de meteoros. Olha isso, caiu um meteoro aqui, fez uma cratera. Tem uma formação de meteoro. Com certeza não é meteoro, isso é terreno mesmo. E, como era de se esperar, Nairo se perdeu, mas acabou encontrando um vilarejo da selva. E, coincidentemente, em frente a esta vila, ele encontra um barco bem parecido com o seu. E assim, ele adentra aquele barco para poder investigar o que havia ali dentro. Em alguns barris haviam peixes, esmeraldas e uma vara de pesca. E eu admito que apesar desta vila ser bem bonita, diferente de mim, não há nada de tão interessante. A não ser o primo de Spinaris, é claro. Joseph? O que o Joseph tá fazendo aqui, mano? Depois de ter dado uma carona para Joseph, ele decide voltar para sua casa. Nairo derrota alguns fantasmas e 3 esqueletos, quase pego de surpresa por um bicho que explode. Bom, mais ou menos. Nairo foi arremessado para as alturas. Acho que isso vai deixar marca, sendo sincero. Meu Deus! O que foi isso? O que foi isso? O quê? Mano, o Creeper me jogou pra cima com tudo. Ele faz isso? Não, mas tipo, eu nunca tinha visto isso acontecer nessa... Que cara, eu tô com armadura de diamante, eu saio voando. Enquanto os Spinaris prosseguem com sua construção, Nairo aproveita esta bela noite para pescar. Antes que pudesse terminar sua pescaria, Spinaris pede para uma ajuda, podendo terminar sua construção. Eu preciso terminar aquele bagulho rápido. Mano, eu juro que eu joguei um ovo na... Eu dei um pouco a passagem de tempo e Nairo e Spinaris ainda não terminaram essa construção. Enquanto Spinaris acrescenta alguns detalhes internos, Nairo se encarregou de fazer o telhado. Depois de cálculos errados, um pouco de andesito e um achado quebrado, Nairo termina a casa. Eu tô aqui faz 1 hora. Era um dia qualquer. Havia lulas nadando junto aos peixes, as folhas balançavam com o vento e o sol brilhava. Como ainda era manhã, o Spinaris não tinha acordado. Então decidi por fazer uma exploração às cavernas. Com cautela para não acordá-lo, abri alguns baús e peguei minhas coisas, um pouco de comida e outros recursos que iria precisar.
Após isso, segui em direção à pequena caverna que havia por perto. Na superfície, coletei algumas peças de cobre. Porém, meu interesse era no carvão que havia no teto. Notei que aquela caverna havia poucos minérios, então comecei a procurar por outra que fosse mais promissora. No caminho até lá, a noite caiu. Mas encontrei o que buscava: uma caverna gigante. E como sempre, não fui muito bem recebido. Eu achei que teria paz, até um esqueleto me acertar com uma flecha e eu simplesmente decidir amassar a cara dele com a minha espada. O tempo passava e eu estava cada vez mais fundo dentro da terra. Eu não sou um cientista, mas eu tenho certeza que quanto mais fundo, pior fica para respirar. Quanto mais fundo, pior ficar. Até que em um momento eu parecia ter chegado ao centro da Terra. Tudo que se via eram blocos de magma e lava escorrendo das paredes. Ao notar meus arredores, avistei uma mina abandonada. O mais curioso é como uma estrutura de madeira daquelas não tinha se queimado. Após subir a estrutura, fui pego de surpresa por uma aranha peçonhenta e que facilmente foi derrotada. Infelizmente, não havia nada de valioso naquelas minas. Então desci de volta para as cavernas e coletei seus minerais. Depois de andar por um tempo, acabei me perdendo. Então comecei a escavar um túnel para que eventualmente pudesse ser liberto daquela caverna. Por coincidência, encontrei outra mina abandonada. Enquanto eu andava pela caverna, encontrei outra parte da estrutura e novamente fui surpreendido por uma aranha. Ao descer por uma corrente de água, notei o que pareciam ser uma estrutura abandonada. Lá dentro havia apenas um único morador, um pequeno axolote azul. Imaginei que ele estivesse perdido ou solitário, por estar ali naquela estrutura há tanto tempo.
Enquanto eu nadava pelas cavernas, eu dava uma pausa para coletar alguns diamantes. Mas aquelas pedras brilhantes não eram a coisa mais bonita que havia ali. Após muito tempo coletando recursos, decidi respirar um ar fresco. No meio do oceano. Que maravilha! Enquanto andava no que acredito ser a direção da minha casa, encontrei alguns monstros. Seguindo em frente, me encontrei numa floresta de pinheiros. E também fiz alguns laços temporários. Eu acho que na vida tem certas pessoas que vêm e se vão. Finalmente, ao andar bastante dentre a floresta, pude encontrar uma outra costa, na qual serviria de ponto de partida para que eu seguisse a jornada. Após um tempo navegando, pude encontrar terras que suspeitava estarem perto da minha residência. E como eu sou uma bússola humana, entrei pelos pântanos. E, enfim, cheguei são e salvo na casa de Spinares, que devia estar dormindo ainda. Aproveitei isso e acabei organizando minhas coisas no baú próximo à entrada. Então fui descansar. Para ser honesto, a vida de um Minecrafter não é fácil. E uma coisa eu aprendi é que, não importa quantas riquezas você tenha, não importa o quão boa é sua armadura, se você não tiver o básico, tipo uma plantação, você não vai a lugar nenhum.
Com a plantação terminada, senti a necessidade de organizar nossos próprios baús. Fiz as categorias básicas, como blocos, ferramentas, itens, comida, minérios e drops de monstros. Como vocês sabem, eu tenho um chamado, uma sede por aventura. Pois então, peguei um barco e comecei a navegar novamente. Quando encontrei terra, reparei que havia algumas bagas espalhadas. Seria uma boa coletar algumas e plantá-las depois. Continuei andando por um bom tempo, o suficiente para ficar de noite. Seria uma boa ideia voltar à minha casa e seguir jornada de manhã. Porém, eu vi algo que chamou minha atenção. Era um vilarejo, e bem diferente do normal. Esse vilarejo tinha vias, lanternas, e as casas eram bem construídas. Parecia ser um vilarejo bem extensivo e com uma população bem sábia. Acho que evoluída era a palavra certa, mas tudo bem. Em uma das casas, encontrei um mapa que revelou ter outra vila próxima. Apesar disso, outra coisa me chamou a atenção. Guardei meus itens numa casa próxima e no dia seguinte eu sabia exatamente o que fazer. Explorar a colmeia que me distraiu. Ela não aparentava ter uma entrada, então eu criei a minha mesma. Lá dentro havia uma maga, que facilmente foi derrotada. Olhando em volta, eu vi vários itens espalhados. E na parede, o que parecia ser uma receita para algum tipo de item. E também havia um livro com anotações e resultados de alguns experimentos. Para minha sorte, aquele laboratório parecia ter tudo o que eu precisava para poder forjar o item. Ao colocar todos os ingredientes, obtive a porção de mel. Segundo as anotações, caso elas estejam corretas, aquela poção poderia curar envenenamento. Mas, de volta ao que nos interessa. Esta masmorra gigante. E eu admito, eu estava com bastante medo do que iria acontecer lá dentro. Com meu inimigo derrotado, adentrei com cautela. Algo estranho que eu notei foi um camponês preso dentro de uma cela. E segundo ele, com 10 pedaços de carne, ele iria me vender um outro tipo de carne.
Imaginei que fosse importante, então fui atrás de mais pedaços de carne. Eu tinha sempre um sentimento estranho dentro daquela masmorra, como se a todo momento eu estivesse sendo observado. Acabei deixando isso de lado e segui adentro naquele labirinto. Como eu sei que é um labirinto? Bom, se eu estava perdido lá dentro há mais de 10 minutos, então isso era um labirinto. Eventualmente, juntei os recursos necessários e obtive aquele outro pedaço de carne. E para ser honesto, eu não sei o que fazer com isso. Como aquele lugar estava testando a minha insanidade, ou melhor, sanidade, eu acabei por decidir sair daquela masmorra. Então, meu único desejo era retornar à minha casa e nunca mais voltar para aquele lugar.